buscar ao Senhor agora, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso Pai, como o Senhor nos ensinou a orar, a buscar a Tua presença, a Tua face, o Teu favor e a Tua bênção. Eis-nos aqui, Senhor, para isso, para ouvir a Tua voz, para fazer a Tua vontade, para atender o Teu chamado e para trazer sobre nós a unção, o poder, a bênção, para trazer sobre nós, meu Deus, o Teu favor. Obrigado, meu Pai, para mim sempre é um privilégio poder estar aqui. Sempre quando eu estou na Tua casa, dentro de uma reunião, de um culto, em que o tema, meu Deus, é o Senhor, é a Tua palavra, é o Teu reino, é a Tua vontade, para mim é uma honra, um privilégio, como ministro, como testemunha, como alguém que está ouvindo, recebendo, sendo abençoado, abençoando. Sempre, meu Deus, é bênção. Porque quando nós temos consciência da nossa vida, nós somos capazes de lembrar do tempo em que não era dentro de uma igreja, que nós terminávamos uma sexta-feira, o fim de tarde, à noite, como nós iniciávamos dias como um feriado como esse que se prolonga. Eu te agradeço, porque eu sei que tem muita gente agora que com lei, com regra, com proibição, restrição, passa por cima de tudo isso, burla isso para destruir consigo mesmo, para trazer peso, dor, para trazer perdas sobre sua vida, para sua família, para sua casa. E eu igualmente sei, Senhor, que cada um de nós que estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, fazendo a Tua vontade, porque essa é a Tua vontade. Estar aqui para ouvir a Tua palavra, para fazer a Tua vontade, é o que o Senhor quer de nós. É onde o Senhor queria que estivéssemos agora. É o que o Senhor queria que fizéssemos agora. E o melhor é que nós estamos aqui e fazendo isso. Eu peço que o Senhor nos perdoe por todos os pecados, os erros, as falhas, cada imprudência que nós cometemos, as atitudes, os pensamentos, os atos inconsequentes, aquilo que nós não pensamos, não calculamos, meu Deus, não tememos o Senhor. E ainda assim fizemos, falamos, nos comportamos, reagimos de maneira que o Espírito Santo não pôde nos acompanhar, não pôde estar conosco. Nos perdoa agora. Eu peço, Senhor, que se há alguém aqui nessa condição que ainda não se arrependeu, que o Teu Espírito Santo traga sobre ela esse arrependimento, esse peso que é bom, porque ninguém quer carregar o peso, ficar com o peso, quer se livrar dele. E eu te peço, traz arrependimento, para que haja humilhação, para que haja o pedido de perdão e para que haja, meu Deus, o Teu perdão. Para que isso não continue sendo uma dívida não paga da nossa parte para com o Senhor e que continue tendo poder de impedir, de amarrar e até de barrar as nossas orações. Porque como diz a Tua palavra, a única coisa que causa divisão entre nós e o Senhor são as nossas transgressões. Por isso eu te peço, nos perdoa, tem misericórdia de nós, derrama do Teu Espírito e nos abençoa nessa noite. Eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa que está aqui agora, aquelas que estão a caminho, que vão chegar, aquelas que estão acompanhando, onde estiverem agora, porque não podem estar aqui dentro, na tua casa, por morar em outras cidades, estados e até países, mas têm fome, têm sede, querem se alimentar da palavra do Senhor. Que cada uma, Senhor, receba o Espírito dessa palavra, dessa noite, o Espírito que o Senhor derrama sobre nós, sobre a Tua igreja, a palavra que é a direção que o Senhor tem para nós, para nos conduzir, para nos levar, meu Deus, e nos levar sim para lugares altos, para fazer cumprir-se em nós
a palavra que o Senhor tem, a palavra profética, as bênçãos de José que repousam e descansam sobre a nossa cabeça. Eu peço esteja conosco, Senhor, e que aqui não seja eu, mas o Espírito Santo do Senhor, nos conduzindo e nos abençoando. Muito obrigado. Eu consagro esse culto, eu consagro esse templo ao Senhor e declaro que nenhum poder, nenhuma fortaleza do mal tenha, meu Deus, nenhuma autoridade sobre nós. Porque se tinha, de alguma maneira, eu desautorizo. Eu quebro agora, meu Deus, esse vínculo, essa corrente, e seja o que foi dado para o mal, para desviar alguém, para roubar alguém aqui dentro hoje. Eu oro ao Senhor e eu nos consagro a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo ao Senhor, e eu peço que a unção do Senhor seja derramada, que libertações aconteçam, que o Senhor cure, transforme e nos abençoe muito. É o que eu creio e assim eu oro e peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém. E eu sempre falo ao longo do ano que a gente precisa se situar. E no caso, na situação da palavra profética, não tem uma palavra, uma direção, uma unção por acaso. Não é por acaso que a gente recebe, que isso, na virada do ano, a gente adia coisas, deixa de estar com pessoas para vir, para ouvir, para receber, já no primeiro dia, para depois já colocar aquilo na nossa pauta de vida. A nossa pauta de vida. Agora eu vou orar por isso, eu vou buscar isso, eu vou clamar por isso, eu vou colocar isso à frente da minha vida. É para viver. E a gente não pode estar na igreja pagando esse preço espiritual, e limitando-se a viver a teoria. O que é a teoria da vida do cristão? A teoria da vida do cristão, ela é necessária, mas ela não é tudo o que ele tem que viver. A teoria é o culto, o ensinamento, o momento em que você ouve, que você recebe a direção, que você sabe o que fazer. Então, quando você ouve a palavra, você passa a saber que tem coisas que são para você. Coisas que são direcionadas para você pela palavra. Mas se você não colocar a sua parte, que você não colocar atitude, se você não colocar força nisso, se você não passar por cima de coisas que já estavam estabelecidas na tua mente, você vai ficar na eterna teoria. E não é na Bíblia. Tem um monte de coisa que está escrito aí e que você não vive. Não tem lá na lei, na Constituição, que toda pessoa tem direito a isso, aquilo outro. Tem ou não tem? Fica sentado esperando ver se esses direitos eles vão chegar assim, vão pular em cima de você e vão falar, agora estou aqui, sou o seu direito. Estou se cumprindo na sua vida. É assim ou não? Não. Não vai atrás não para você ver se você vai viver o que você tem direito. Isso eu estou falando da Constituição, que é um livro. Quantas coisas estão aí em livros escritas? E eu não estou nem falando da Bíblia ainda, por pessoas que tiveram experiências, que entenderam, aprenderam e hoje sabem ensinar, você tem que fazer isso para isso aqui acontecer na sua vida. Você tem que fazer tal coisa para que você viva tal situação. Aí a pessoa vai lá e lê. Olha, que interessante. Olha, que bom. Mas se ela não faz nada, aquilo continua no papel.
aquilo continua no livro. E não vai acontecer na vida dela. E não é diferente com a Bíblia. Eu não conhecia a palavra, eu não sabia o que estava escrito na palavra, agora eu sei. Que bom. Agora eu sei o que Deus falou pelo Moisés. Agora eu sei o que o Espírito Santo usou Paulo para ensinar as pessoas. Agora eu sei o que Jesus fez por mim. Eu sei, mas não faço nada para que aquilo deixe de ser conhecimento e se torne realidade na minha vida. Porque não é porque você sabe uma coisa que aquilo já é real na sua vida. Principalmente a palavra. Senão, gente, toda pessoa que estuda, vamos colocar então a condição, toda pessoa que conclui o curso de teologia, então seria a pessoa mais bem-sucedida do mundo. É ou não é verdade? A pessoa passou a saber, como que Deus fez, como que Deus trabalhou, como que Deus agiu, o que Deus falou, o que Deus ensinou. Agora eu estudei. Agora eu sei até a data que isso aconteceu, eu sei onde, que região, de que maneira, para quem Deus falou, e aquele que Deus para quem Deus falou, como Ele usou aquilo, como Ele falou. Agora eu sei. Mas saber não quer dizer que aquilo acontece na minha vida. É igual a pessoa que passa, principalmente aquelas, que de uma maneira que não é um meio legal, mas passa na prova lá do Detran. Não é quantas pessoas que têm habilitação, mas não dirigem. É ou não é verdade? Quantas que têm habilitação? Ela está habilitada. Eu estou habilitado também para um monte de coisa. Mas não é porque eu estou habilitado que eu estou vivendo aquilo. Eu conheço gente habilitada, tem até um testemunho de uma senhora, que eu lembro que ela chegou na igreja, ela falou, tenho carta, tenho carro, mas não dirijo. Gasto 2 horas para chegar na igreja de ônibus. Falei, o combustível, o tanque está cheio. Falei, então vamos trabalhar isso. Tem tudo, mas não tinha o que faltava nela? Prática. Faltava uma força. Para a gente praticar algo, a gente tem que colocar força em algo. Então, o conhecimento por si só, ele não tem poder. A Bíblia como fonte de conhecimento, por si só, não tem poder. É um livro. Porque aí então eu estendo meu exemplo. Então uma loja de Bíblia era para a pessoa entrar, por exemplo, uma loja de Bíblia, vamos lá, você vai lá não vou nem falar o endereço, senão vocês não vão comprar aqui, mas tem uma rua que só tem isso. Você vai ali na loja ali, você podia entrar na loja ali, doente, sair, de que maneira? Como? E sai. Se eu pegar um enfermo e passar com a pessoa ali dentro da loja de Bíblia, vamos passando no corredor, ela sai de lá curada? Mas não está ali o conhecimento, a palavra de cura, de libertação. Imagina quantas vezes está escrito, pela quantidade de Bíblias que tem ali, que Jesus curou, que o Senhor levou todas as enfermidades, que Ele levou todas as doenças. Imagina. Mas eu posso pegar uma pessoa ali que está gripada, passar dentro da loja de Bíblia, ficar andando com ela ali dentro, não acontecer nada. Você está me entendendo? Então não é diferente a pessoa apenas estar na igreja. Ela estar no culto. Então nem vem, não vamos andar para trás, gente, vamos andar para frente, é evoluir, é avançar, é crescer. E uma coisa que tem que parar também, é aquela pessoa que ela ouve uma coisa, se ela está no meio termo, por exemplo, tem gente que ouve, você estando no culto apenas
não muda a tua vida. Tem gente que já pensa como? Vamos ver se você adivinha. Hã? Então nem vou vir mais. Esse é o caminho? Ou seja, ou é 0 ou é 800? Não. Se eu estou vendo que tem algo na minha vida que precisa de mudança, eu preciso o que, gente? Mas tem coisas na minha vida que está em processo de mudança. Quer dizer, já começou, já está no caminho. E o caminho é bom, eu comecei, eu iniciei, eu saí de um lugar, andei alguma coisa, mas de repente eu parei. O que precisa agora? De continuidade. Precisa de consistência. Precisa de ajustes, não de mudança de novo. A gente precisa ter, ainda na quarta, a bispa falou muito sobre isso. Ontem eu falei sobre isso, a gente precisa todo dia fazer a oração pedindo a Deus discernimento. Tem coisas na minha vida que não precisa mudar. Não precisa mudar. Já mudou, o processo de mudança já começou. Não está errado o que eu estou fazendo. Apenas a dose não está boa, precisa de mais. De mais força, de mais intensidade. Por exemplo, o exemplo que eu estou te dando. Vir para a igreja somente não resolve. Então pare de vir para a igreja. Não, eu venho, mas agora eu avanço. Eu prossigo. Como disse o Paulo, eu prossigo para o alvo. Não basta eu olhar para o alvo, eu preciso olhar e prosseguir. O alvo está ali, agora já localizei o alvo. Basta eu olhar para ele? Não, eu preciso andar na direção dele. De repente, eu estava voltado para uma direção errada. Eu estava virado para a direção errada. Agora eu localizei o alvo é a cruz. Então agora, bacana, positivo, parabéns. Já localizei o alvo, já me voltei, mudei, converti, né? Já convergi a direção, bacana. Só que não basta estar olhando para o alvo. Eu preciso prosseguir. E é aí que tem gente que está perdida. Que está esperando algo, está esperando, está olhando para a terra para colher, mas não plantou. Tem gente que está com a semente na mão e está esperando o fruto da terra. Cadê meu fruto? Mas a semente está na mão, quer dizer, sabe o que fazer, está diante da terra, tem a semente, que é a palavra, mas não está plantando a semente. Não está agindo. Não está fazendo. Não está... A pessoa... Eu não sei de onde vem isso. Mas hoje a gente vive a época da publicidade, né? Então, eu vejo direto pessoas... Assim, a pessoa ouviu algo em algum lugar, talvez ela até veio desse tipo de igreja, né, que vem aqui que vai ser assim, vem aqui que a sua vida vai mudar, participa de um culto, de um trabalho, ou mesmo de um propósito, e a sua vida vai mudar. Pode acontecer coisas, mas não é só esse fato, essa atitude, não é apenas esse comportamento que vai trazer mudança. Só que tem gente que ouviu isso em algum lugar, de alguém, e vem esperando isso acontecer aqui. E eu digo para você, não vai acontecer nem aqui e nem naquele lugar que você ouviu que aconteceria. Porque não funciona assim. Não é assim a obra de Deus, não é assim o agir de Deus. O trabalhar de Deus não é assim. A gente precisa entender duas coisas distintas. A bispa já fez um culto, inclusive, sobre isso. Fez vários, mas eu vou me lembrar do que mais me marcou. Que é sobre o milagre de transformar água em vinho. Tem situações que você vive um milagre de transformar água em vinho. Você tem água, mas na verdade o que você precisa é de vinho ali. Aquela é a tua situação e aquela é a tua necessidade. Aí você coloca fé. Água não se transforma em vinho. Para água
se transformar em vinho, a gente precisa do quê, gente? Para transformar água em vinho, o que a gente precisa? O histórico diz o quê? A história diz o quê? Para eu transformar, pegar água, igual tem aqui agora, água, para isso aqui virar vinho, o que eu preciso? Milagre. É ou não é verdade? Para eu transformar água em vinho, o que eu preciso, gente? Milagre. É ou não é? Ou isso aqui vira vinho? Vira? O que eu preciso? Milagre. Para eu ter um milagre, eu preciso de fé. É ou não é? Ok. Mas se eu tiver uva e eu preciso de vinho, uva vira vinho? Vira ou não vira? Vira. Às vezes eu tenho uva e o que eu preciso é vinho. O que eu preciso? Eu tenho a uva e eu quero o vinho. O que eu preciso? Milagre. O que eu preciso? Processo. Tem gente que está com isso aqui, precisa de vinho. Creia para viver o milagre. Está entendendo? Se crer, verá a glória de Deus. Mas tem gente que precisa ter esse entendimento, que tem uva e precisa de vinho. Não adianta você fazer a mesma oração. Não adianta você ir ali diante de Deus com uva, Senhor, transforma em vinho. Isso eu já te ensinei a fazer. Para a uva virar vinho, você precisa do processo. E aí eu faço o que com fé? Eu vou ter a fé para passar, para viver o processo. Você está entendendo? É que a gente ouviu a história da água virar vinho e a gente quer que tudo vire, até a uva. Mas uva não vira vinho? Claro que vira. Se transforma em vinho. Claro que se transforma. Mas para a uva se transformar em vinho, não é com oração a Deus, Senhor, transforma em vinho. Aí é comigo. Só que a gente quer que Deus transforme a uva em vinho. Eu posso fazer isso. Ele vai fazer? Vai ou não vai? Ô, dúvida cruel. Vai ou não vai? Não. Não vai fazer. Eu posso fazer isso. É o que eu não posso fazer, Ele pode. Mas o que eu posso fazer é igual Jesus. 2 exemplos. O da uva, aliás, o da água virando vinho. Jesus foi lá e carregou o pote, as talhas, lembra aquelas talhas que ficavam a água? Jesus foi lá e fez levitar. Suba talhas, venham até aqui, fiquem aqui. Agora sirva. Foi assim? Carreguem lá as talhas. Lembra do que a mãe dele falou, a Maria? Façam tudo o que ele mandar. Ele está mandando, traz para cá, leva para lá, porque ali dá para transportar. Outro exemplo, a pedra do túmulo do Lázaro. Jesus não podia ter removido a pedra? Podia, mas outras pessoas também podiam. Então removam a pedra. O que é mais fácil, remover a pedra ou ressuscitar um morto? Mas tem gente que pode fazer isso aqui. Qualquer um pode fazer isso aqui. Então, vocês, qualquer um, remova a pedra. Às vezes eu estou nessa condição. Eu tenho uva, Senhor, transforma em vinho. Deus está lá. Faz o processo. Paga o preço que tem que pagar. Vai lá, coloca, está madura, isso, vai lá. Então vai lá, pisa, extrai o suco, coloca ali no odre. Deixa fermentar. Senhor, eu quero para hoje. Se preparasse antes. Você quer para hoje? Então devia ter se preparado antes. Não, Senhor, mas eu quero para hoje. Então estou te ensinando. Da próxima vez, você vai pensar isso antes. Você vai se organizar antes. Você vai começar o processo antes. Você vai fazer o que você tem que fazer antes. Senhor, mas eu preciso, eu quero. Aí vem outro entendimento, nem tudo que eu quero Deus vai me dar, porque nem tudo que eu quero é bom para mim. Eu acho que é bom.
eu penso que é bom, não, eu quero, Deus vai me dar. Não é assim. Mas o que a palavra promete, que é para nós, o que a palavra diz é teu, vai lá, vive, alcança, domina, pega, vai lá e age assim. Você tem que agir. As maiores decepções que nós temos na vida é com relação ao que nós queremos. O que nós queremos que Deus faça e Ele não faz, graças a Deus. O que nós queremos que as pessoas façam por nós, para nós, e elas não fazem. O que a gente quer que seja de outro jeito e não é. E a gente precisa entender isso. Aí tem aquele versículo que a maioria repete, fala, escreve, posta, mas não para pensar. Que é literalmente assim. Todas as coisas cooperam. Está escrito para o bem e não para o querer daqueles que amam a Deus. Você percebe que tem uma diferença aí ou não? Não está escrito todas as coisas cooperam para o querer dos que amam a Deus. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes o meu querer confronta com o bem que Deus tem para mim. E a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são pensamentos de bem. De bem. Aí você vai falar, mas está escrito que para dar o que nós desejamos. Mas não é esse desejo. É o nosso desejo lá do Techuvá, o desejo da origem, da vida, né? De estar com Deus. Não são esses desejos momentâneos, passageiros, esses desejos que a gente tem como um impulso. Eu quero agora, daqui a pouco eu não quero mais. Agora eu opto pelo azul, daqui a pouco eu opto pelo vermelho. Não. Por isso que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A palavra pregada, ela é importante, necessária, mas ela não é tudo o que você precisa. Você precisa pegar ela para você. Você precisa usar a palavra para tirar o que está dentro de você, como um ranço, como uma ideia fixa, como um pensamento, como um querer teu. Eu quero. A palavra está dizendo que não é assim como eu quero. O que eu vou escolher? Eu escolho a palavra. Isso aqui, você quer uma coisa que a palavra te ajuda demais a vencer? O medo. Quantas coisas que naturalmente a gente tem medo. O medo de falar em público, o medo de ousar, o medo de perder algo, o medo de decepcionar pessoas. E a palavra vem e vai limpando isso. Vai varrendo a sua mente. Faz isso. Não vão gostar, não importa, eu tenho que fazer. A palavra diz, eu vou pela palavra, eu quero agradar a Deus. Aquilo te fortalece. A palavra vem e diz, vai lá e toma essa atitude. Não, eu posso perder, pode dar errado. Você tem que tomar essa atitude. Não se preocupa com o que vai acontecer depois. Deixa o depois na mão de Deus. Faz a tua parte. Dá o teu passo. Age de acordo com aquilo que a palavra está te orientando. A pessoa vai lá e toma atitude. E quantas vezes que depois dela tomar atitude dá errado. Igual ela temeu. Então a palavra estava errada. Não. Aí é onde a gente tem fé para viver o processo das coisas. Tem coisa que você está errando hoje, que você está sentindo um gosto amargo hoje, que lá na frente você vai entender por quê. Hoje você não está entendendo. Por que isso? Não sei. Vou dar o próximo passo, não vou ficar parado aqui, pensando, não vou ficar preso a isso. Eu vou dar o próximo passo. E esse é o momento que nós estamos sendo levados a dar passos espirituais. Passos de conquista de território. Desde quarta-feira nós temos ouvido aqui nos cultos sobre a importância de você como filho de Deus. Você como autoridade espiritual. Você
aprender e executar esse ensinamento de conquistar territórios. Aqui em Deuteronômio 11, 24, está escrito: todo lugar onde vocês, diga eu, pisar os meus pés, tem que ser meu. Tem que ser teu como? Você sai daqui do culto daqui a pouco, aí você é daquela pessoa que anda de transporte público. Aí você vai lá e coloca o teu pé no metrô. O metrô vai ser teu. Está escrito, não está escrito? O que está escrito aqui? Todo lugar onde vocês puserem os pés será. Daqui a pouco eu vou pisar ali no metrô, daqui a pouco eu vou pisar ali na calçada, daqui a pouco eu vou pisar em algum lugar. Tem gente que talvez, para entrar no propósito, viajou de longe, vai pousar no hotel hoje. Vai, de repente, até um hotel desses bons aí. Vai pisar no hotel, é teu. Pode até ser, né? É ou não é? Se alguém quiser dar um hotel para você, você não vai querer? É ou não? É ou não é? Mas não é isso que está escrito aqui. Não é eu pisei é meu. Não, o lugar onde eu pisar, onde eu colocar a planta dos meus pés, o lugar onde eu puser os meus pés, será meu. Como esse será meu? Não é propriedade. Tem coisas que é propriedade, mas primeiro você precisa dominar. Você precisa ser ali a autoridade espiritual. Então, a primeira coisa que a gente precisa pegar, e não mais ser o sujeito, ser a pessoa passiva nessa situação, é na condição espiritual. Tem gente que ainda o pior lugar para a pessoa estar é a própria casa dela. É o lugar onde ela passa mais tempo. É o trabalho dela. Tem gente que vive os piores momentos no lugar onde ela deveria viver os melhores. Por quê? Porque ali há um domínio de território. Porque ali já há um outro ser dominando aquele lugar espiritualmente. Eu ainda ouvi de uma experiência que a bispa teve numa oração que ela fez num lugar, que assim, um dos lugares que havia mais opressão era a entrada do lugar. Tinha outros lugares, mas a entrada, quando passava na entrada, você percebia a opressão. Você entrava no lugar, vinha aquele peso, aquela sensação de angústia, de insatisfação, de desgosto. Isso a gente está falando da casa da pessoa. Aí você pergunta, por que isso? Depois se descobriu que aquele era um lugar onde havia um altar antes daquela casa, antes daquela construção, daquela reforma, e que aquilo nunca foi quebrado. Você vai dizer, não, mas como é que a pessoa construiu algo e não quebrou o altar? Quebrou o altar, fisicamente. Foi lá e removeu tijolo, pedra, azulejo, piso, sei lá mais o quê. Mas e o trabalho que está falando aqui, o espiritual? Quem fez? Não teve. E o que eu vou falar para você, o que eu estou falando já, não se limite, nós estamos aqui para isso, para ajudar, estamos fazendo isso mais do que nunca, mas isso aqui não é um trabalho só de pastor, isso aqui não é um trabalho só de cargo, de título. A autoridade espiritual não tem a ver com título. Quem ouviu isso aqui?
Ah, não, mas o pastor, o bispo, ai, tá vendo, ó, a bispa foi lá e quebrou. Ela foi por quê, gente? Por que ela fez isso? Porque ela é bispa. É ou não é? É ou não é? Ô, dúvida cruel. Por que ela fez isso? Porque ela creu. Você está entendendo? Porque ela creu, eu creio. Eu estou entrando no lugar, opa, o que é isso aqui? Eu não aceito isso aqui. Cadê o azeite? Não, está aqui repreendido em nome de Jesus. Eu vou lutar, eu vou combater, eu vou orar, até isso aqui sair. Agora, essa que eu estou falando não é a tua casa. E a tua casa? E a tua empresa? Eu lembro de uma vez que eu fui num lugar, e isso foi aqui em São Paulo, não foi nem no interior, que assim, o casal tinha eles tinham uma empresa aqui na Penha ali, de uniforme, e eles faziam uniforme, até a gente fez uniforme com eles. Uniforme assim, essas camisetas. Mas eles faziam uniforme para tudo quanto é coisa. Mas tinha um trabalho assim, um trabalho bom, material de qualidade, sabe, eles eram pessoas que tinham um bom, tudo era bom, mas estava com uma vida amarrada. Eu lembro que chegou uma época que começou a fazer serviço, só a igreja estava fazendo serviço, eles não estavam mal eles conseguiam pagar ali as contas, tanto que eu fiquei sabendo disso porque o nosso uniforme, como a gente vai usar no domingo, eles não conseguiram entregar por falta de pagamento de fornecedor deles. Aí um dia foi lá, e algo parecido com isso, que a loja deles, quando a gente foi entrar na loja, mas foi uma sensação tão ruim, e eu não sou o tipo de pessoa que eu costumo ter essas sensações, esse negócio de sentir, sabe, tal, eu não tenho essa, que você vai, né, arrepia, aquela presença ruim, eu não tenho essa sensibilidade toda, eu acredito, mas eu não sou como alguns que sentem isso mais do que os outros, né? Você vai dizer, tem gente que sente? Tem. Eu não. Mas no dia que eu fui entrar, a hora que eu entrei na loja assim, me deu uma... Sabe quando parece que você comeu aquela feijoada de 2 dias anterior, sabe? Feijoada é para agora, né, gente? Virou o dia, joga fora. Sabe, imagina a feijoada de 2 dias atrás. Você come assim, quando está uns 38 graus e não deixar na geladeira. Eu entrei, mas já na hora, falei, meu Deus do céu, tá repreendido isso, hein? Peguei o azeite e fui morar com ele. E ali eu tive aquele discernimento, falei, esse cara é igual o Eliseu. Tudo é bom aqui, a cidade bem localizada, olha, o povo tinha ambição, o povo tinha noção, né? O povo que foi em Eliseu, a terra é bem localizada, a cidade é boa, tudo aqui está certo, mas a água. Eles até detectaram um problema, o resultado, né? o sintoma eles detectaram, mas não detectaram a causa do problema. A fonte do problema. Já o Eliseu, não, o problema não é água, vamos lá na fonte da água, onde começa as coisas. Aquilo não era físico. Tanto não era físico que você acha que uma bacia de sal é capaz de purificar uma água de um rio inteiro? Se alguém acredita nisso, eu te levo hoje ali embaixo no Tietê, vamos resolver o problema. Está entendendo? Vamos lá, a gente enche a caçamba, não precisa ser uma panela não, vamos encher a caçamba aí de um carro aí, vamos jogar ali no Tietê, vamos resolver o problema aqui de São Paulo. Não é físico. Não é físico, não foi o sal, foi a autoridade espiritual. E naquele dia eu falei com ele, vocês estão, o problema de vocês têm tudo que é bom, mas... Eu não gosto de falar assim também, fizeram uma macumba aqui, fizeram não sei o quê, o trabalho, colocaram, sei lá, galinha preta, bode, boi, ou alguma coisa, não. Até porque eu não vejo essas coisas com esses detalhes. Se tem gente que vê esses detalhes, consegue passar aquele filminho, né?
Eu sei o que fizeram aqui na frente da igreja, quando fizeram a macumba aqui, porque tem câmera, a câmera filmou, entendeu? A Cabeça até já contou aqui e tal, então a gente viu a imagem na câmera, o que fizeram, como fizeram, tal, que puseram fogo, tal, aí a gente viu. Agora, não importa o que usaram. Isso é uma coisa que eu quero que, se você é preso a isso, quando alguém aparece, igual a história lá da pitonisa, fizeram isso, está cheio disso em igreja evangélica. Né? Direto tem alguém que, porque falaram para mim que fizeram um trabalho com não sei o quê. Tem algumas coisas, inclusive, que parece que é uma tendência. Né? Usaram o quiabo para amarrar, usaram o absorvente para agir naquela área íntima aqui do meu casamento, usaram tal coisa para amarrar meu filho, tal coisa lá da fazenda. Então, isso não importa. Coloca na tua cabeça que o que fizeram não importa. Até porque, vamos voltar no exemplo da loja da Bíblia, o exemplo, outros que eu dei, você sabia o que fizeram e não fazer nada, o que muda? Eu sei que foi um bode, que foi uma galinha, que colocaram milho, quiabo, que usaram isso. E aí? Resolve? Eu sei o que fizeram. Para que serve isso? Mostrar conhecimento? Mostrar variedade? Isso não importa, não interessa. O que importa é a autoridade. Se fizeram o que creram. Se eu não fizer o que eu creio, eu vou viver o resultado da fé de alguém para a minha vida. Você acha que tem gente que quer o seu mal? Quem acha que tem alguém que quer o seu mal? Levanta a mão. Eu não acho que querem o meu mal. Eu tenho certeza. Entendeu? Eu tenho certeza. Isso vai definir minha vida? Pode definir. Pode ou não pode? De que maneira isso define a minha vida? Se eu sei que tem gente falando mal de mim, querendo o meu mal, desejando o meu mal, e às vezes gente que até coloca dinheiro, coloca objeto, coloca alguém para praticar o mal espiritualmente, caluniando, mentindo, inventando, falando, tá bom, alguém está fazendo isso, e eu sei, e nem quero saber o que, como, quando, de que maneira, mas o que vai definir a minha vida, que tem que definir a minha vida? O que eu creio. Para a tua vida não ser definida pela fé de alguém, boa ou ruim, pratique você a tua fé. Está entendendo? Mas fizeram isso. Mas vem lá da minha mãe, ela falava muito essa expressão. O meu pai, o meu ex, alguma coisa, ex-patrão, ex-namorado, ex-noivo, ex-noiva, ex-qualquer coisa, ex-colega. O meu ex-funcionário falava isso, não importa. Sempre vai ter gente falando, talvez até trabalhando contra, pagando, gastando dinheiro, igual eu acredito, não sei, não vi, não me contaram, não tinha um relatório, uma planilha ali mostrando, mas disse alguma coisa tem aqui que é mais carregado, é mais pesado do que costuma se pegar. Aí adiantar eu falar para ele, fizeram uma macumba, um trabalho, isso aqui e tal. Eu falei, não importa isso aí, vamos combater. Peguei ele e a esposa, falei, vamos orar aqui agora, vamos ungir, vamos quebrar isso aqui, vamos repreender esse mal, vamos expulsar, vamos agora fazer o que a gente sabe fazer. Usar autoridade, repreender o mal. Tem gente que não acredita. Quem não acredita, diretamente, indiretamente, é conduzido por esse tipo de coisa. Porque você não combate, você não reage. Você não dá a resposta com atitude naquilo que você não acredita. Eles não acreditavam. Eu vi na hora, será isso, tal. Falei, vamos fazer então, quero que você ore comigo, concorde comigo, vamos orar aqui, vamos repreender. Se tem alguma coisa, você vai confessar, você vai parar com o que está fazendo. Depois o homem ainda veio, falou algo, tal, vamos repreender isso aqui. Repreendemos. Fazia uns 5, 6 anos, eu não lembro agora exatamente, que ele não vendia, que ele não fazia uma venda, que ele não fazia ali o ano
os negócios que ele fez naquele ano. Por quê? Coincidentemente, aquele ano foi melhor para ele. Foi, gente? É coincidência? Lógico que não. Ah, foi a minha oração. Não foi a minha oração. Foi a oração de quem creu. Podia ter sido só dele. Estou percebendo, ou seja, o cliente vem porque ele falava, o pessoal me liga, faz pedido, tal, mas chega depois, não vem, não fecha, o negócio não conclui. Eu tenho um monte de pedido, quantas vezes que ele trazia. E tem gente aqui, que eu sei que vai identificar, que traz como é que chama, a agenda, traz o caderno, traz processo, traz as coisas. Mas de repente tem uma amarração lá no lugar que você tem que ser autoridade. A amarração está na tua casa. E aí, o exemplo da bispa, por que a amarração aqui? A pessoa tem tudo para chegar em casa, está satisfeita. Porque geralmente a casa é uma conquista das maiores que a gente tem materialmente. É ou não é verdade? É um dos bens, se não o bem mais caro, que a maioria das pessoas costuma ter. Tem gente que demora uma vida, eu falo, uma vida de 40, 50, 60 anos, para conquistar a sua casa. A pessoa sonha com isso uma vida, aí realiza o sonho, ele vira um pesadelo. A pessoa entra dentro, fica mal, insatisfeita, desgostosa. É aquele peso, é aquela insatisfação, é aquela sensação de que não está me cabendo aqui, não é fisicamente. Por quê? Território dominado por outro ser espiritual. Então ela fica mal. Aquele lugar é um lugar que ela fica lutando para não estar. Quanta gente que mora bem, você vê que a pessoa ela tem uma vida mais noturna. E não é a carência por alguém, não é o vício, que a pessoa tem que beber. Não, tem gente que não tem, mas a pessoa não consegue ficar em casa à noite. Você vê a pessoa às vezes andando, vai para algum lugar, um bar, tem que ir para a casa de alguém. Eu já vi, conheço gente, que às vezes tinha noites que saía de casa e ia dormir em hotel. Quem já ouviu falar disso aqui? Pessoa moral, não estou falando de alguém não, que você viajou. Não estou falando daquela briga que o casal teve, que o cara fala assim, estou indo embora, né? Pega as coisas assim, vai para o hotel, finge que no outro dia está lá de volta. Não. Pessoa sem problema nenhum, sai de casa, passar a noite no hotel, dormir no hotel. Porque não está cabendo dentro de casa. O que é isso, gente? É físico? É o cheiro que está a casa. Não. É espiritual. E é falta de domínio, de autoridade. Falta de você chegar lá e conquistar. Esse território é meu. E não é para falar. É para você viver isso. Esse aqui é um lugar que eu moro. Esse aqui é um lugar que eu fico. Essa aqui é a minha empresa. Não, esse aqui é o meu trabalho. Aqui pode ser o lugar pior do mundo, ter gente doida aqui, ter gente, entendeu, que está fazendo coisas que não está escrito. Mas aqui é o meu lugar. Esse quadradinho aqui é meu. Esse aqui é o meu território. Essa aqui é a minha vida. Tem um testemunho, semana retrasada eu ouvi, até estava ouvindo um culto da manhã, alguém pregando e eu ouvi o testemunho. Você vê o poder que a autoridade espiritual tem. Rapaz, novo, entrou numa empresa, lá no interior, como auxiliar geral. Antes dele entrar naquela empresa, logo que ele chegou na igreja, começou a ouvir a palavra, estava desempregado, e ouviu a palavra, vai lá, ora, declara, unge, né? Pede para Deus, para Ele te abrir uma porta, para que você seja abençoado, para que tua vida financeira prospere. Não fique esperando só não, vai lá, lança tua semente. Então, onde ele distribuiu o currículo, foi lá, ungiu, né? Parece que alguns dias ligaram para ele, tem uma vaga aqui e tal, eu acho que era auxiliar geral a posição agora, mas era algo desse tipo, era um cargo
menor, não era daqueles que fazem a diferença na empresa, um auxiliar geral. Aí, tá aqui e tal, você teu currículo, pegamos aqui, vem aqui, a pessoa foi, já chegou lá, ungiu, o senhor é meu, não perguntou qual o salário, o que eu vou ganhar, qual o benefício, não, eu quero a oportunidade. Entrou. Ele disse assim, logo no primeiro mês que ele entrou, teve uma reunião na empresa, né? Acho que a reunião sempre acontecia, e falaram, a empresa está num processo, a gente fez alguns cortes, né? Contratamos algumas pessoas novas, uma política nova da empresa, que a empresa está trabalhando, para não entrar numa recuperação judicial. Então, aí foi falado os números da empresa, né? Que ali ele era um daqueles novos contratados já de uma política de redução de tudo, de custo, de salário, de tudo, né? Então, a empresa está aqui, a gente tem uma estimativa de manter essa linha aqui, porque a economia na época, enfim. E ele falou, 400 mil era o faturamento da empresa. Entrou, e o trabalho dele não fazia, não impactava, ele não era da área de vendas, não era da área de administração. O que ele fazia não alterava a empresa, não alterava o resultado da empresa, o trabalho dele não tinha impacto. Mas ele ouviu a palavra e ele disse assim, Senhor, o Senhor me colocou aqui, não é por acaso. E inclusive foi nessa época agora de projeto de conquista, foi no começo do ano, e ele pegou, ele ungia todo dia a empresa, ele orava, ele declarava, ele abençoava, ele repreendia o mal, e ele declarava os clientes, ele ia na porta, o senhor vai mandar cliente por aqui, o senhor vai mandar produto, o senhor vai nos dar exclusividade, começou. Deu 6 meses, tiveram uma reunião, a empresa começou a ter que contratar mais gente, 600 mil. No outro ano, a empresa estava faturando 900 mil. Foi onde ele saiu para algo bem maior, para a vida dele. Você vai dizer, você acredita que aquela oração, todo dia, unção, oração, repreendendo o mal, eu conheço a empresa. Eu sei que empresa que é, inclusive, eu sei a cidade que é, eu sei como é, já morei naquela cidade por um tempo, eu sei como é que é. Quando eu morei na cidade, eu nunca dava nada para aquela empresa. Você acha que isso fez diferença? Fez ou não fez? Fez. Como é que a gente sabe que fez? Depois que ele saiu, um ano depois, a empresa voltou para os seus 450, 500 mil. Sabe por quê? Porque não tinha alguém mais batalhando espiritualmente por ela. Alguém mais que não vendia, não comprava, não contratava, né, não abria portas nem comportas, mas estava garantindo aquilo espiritualmente. O poder da oração de uma pessoa pode mudar um resultado de uma empresa que não é dela? Pode. E como pode? Tanto que mudou. E eu estou mostrando para você que para o bem e para o mal, é o mundo espiritual que domina. Para mim essa palavra ela é fantástica, não só o versículo em si, mas a direção que Deus está nos dando. A direção que Deus está trazendo para nós. Porque a palavra profética fala, a gente está começando 7 anos de muita coisa. Não se prenda ao que você está ouvindo aí, não. Agora há pouco ainda, eu não vou atrás de notícia. Eu não vou atrás do que está acontecendo aí fora. Mas as coisas chegam, entendeu? As coisas chegam. Às vezes até voando, né? Vem alguém para, olha isso. Já tentaram dar uma paulada já, né, gente? A partir de tal dia, tal, fé, culto, propósito, não muda nada. Você está entendendo? Nós vamos com tudo na nossa fé. Oração, clamor, culto, palavra, declaração, nós vamos com tudo. Como com tudo? De todas as maneiras que nós podemos. É orar, é ungir, é abençoar, é concordar, é pregar, é reagir. Porque não é uma autoridade constituída
que vai dar para a minha vida espiritual a direção. Para a minha vida espiritual, a autoridade maior é Deus. Então, o que vem de Deus é bem-vindo. Eu quero, Senhor. Estou passivo, estou preguiçoso, estou acomodado, estou parado. Obrigado, Senhor, por me falar. Então, vou colocar a fé em prática. Vamos agir, vamos orar, vamos repreender, vamos expulsar. Não vamos aceitar o que é inaceitável. E algo desse tipo é inaceitável. Os lugares onde você vive, fica, está com frequência sendo lugares dominados pelo diabo e não por você. Está entendendo? Esses lugares, você está mal nesses lugares. Você está ali dando tudo de si, tua energia, teu tempo, tua atividade mental para raciocinar, pensar, e você está vivendo a miséria. Está certo isso? Falta de trabalho, é preguiça, é indolência? Você está roubando o lugar? Não, então peraí, então você está sendo roubado. É igual esse casal. Tudo era melhor, fazia um bom trabalho, tinha qualidade, tinha tudo. Mas eles não roubavam eles mesmos, mas eles se permitiam serem roubados. Então vamos colocar em prática. Não deixa nada te distrair. Igual essa história aqui que a gente ainda trouxe, da pitonisa, que é a mulher da adivinhação. Deixa eu ver onde está aqui o Atos 16. E aconteceu que enquanto íamos orar, olha aqui o desvio, distração, uma certa escrava, tendo um espírito de Pitom, nos encontrou. Ela trazia muito lucro para seus mestres ao adivinhar o futuro. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Esses homens, que maravilha, olha, só fazem o que é bom, estão falando do Deus Altíssimo, salvação, está tudo certo. Não tinha nada de errado aqui. Nada aqui para, olha, não, estão fazendo errado. Não, a mulher veio na mesma linha. Mas qual a primeira coisa? Vamos no verbo, orar. Quando eles estavam indo orar, a mulher foi ao encontro deles. Existe, se você pegar a língua portuguesa, existe uma diferença abismal da expressão ir ao encontro e ir de encontro. A Bíblia foi precisa no que ela fala. Foi ao encontro. Aqui nessa tradução não, mas tem a outra tradução que diz foi ao encontro. Ir ao encontro é para se unir. É para se juntar. É para se tornar um. Ir de encontro é para confrontar, é para bater de frente. E o diabo, quando ele tem que ir de encontro, ele vai. Mas se ele tiver que ir ao encontro, ele vai também. Está entendendo? O diabo não tem um método já definido, eu só vou agir assim, eu só vou agir xingando, mentindo, blasfemando, causando barulho, impacto. Não. Estava lá o Paulo, Silas, já tinha um grupo com eles, porque você vê no plural, estávamos, de repente o grupo lá, veio a mulher, vocês são servos do Deus Altíssimo, pregam a palavra da salvação. E é com isso que nós temos que estar atentos mais do que nunca. Diga mais do que nunca. Diga mais do que ontem. Mais do que agora há pouco. Porque bastam alguns segundos, minutos. Se você se distrai, pode ser fatal. Está entendendo? Eu sei que tem gente que vinha para o culto hoje. Na saída de casa alguém o pegou para conversar. Foi ao encontro. Cadê a pessoa? Cadê você? Você está aqui? Você está aqui ou não? Está aqui de corpo, de alma, de espírito ou não? Tem gente que nem de corpo está aqui. Tem gente que só de corpo também. Mas tem gente que nem de corpo. Foi alguém
chegou na minha casa. Recebi uma visita. Olha, mandaram um zap para mim, estavam chegando em tantos minutos. Faltou a pessoa dizer, agora não dá, estou saindo. Estou indo buscar Deus. Não, hoje não, vou lá para a reunião, preciso da oração de libertação, vamos lá. Está até agora conversando. Aí vai chegar em determinado horário, vai ver que o que aproveitou dessa conversa? Nada. Ah, mas a pessoa não me ofendeu, não falou nada errado, né? Até foi muito boa. Boa para quem? Boa para quê? A mulher foi no momento que ele está escrito, enquanto íamos orar. Então, cuidado com decisões que você toma para direção espiritual. E eu sei, e não é porque Deus me falou, eu ouvi isso na quarta-feira e eu acredito muito nisso, que essa palavra tem muito a ver com o propósito dos projetos de conquistas de cada um de nós. Está entendendo? Da tua eficácia, do teu comprometimento nesse propósito. Eu vou fazer o propósito, eu vou estar todo dia na igreja, eu vou me esforçar, eu vou fazer os jejuns, eu vou me dar, eu vou me doar. Eu sei que tem a ver com isso. Não foi à toa que foi nessa época que veio essa palavra, que veio com tanta força, com tanta clareza, com tanta revelação, com tanta unção para nós. Isso é possível sim, você sentir que tem uma unção, que tem uma graça maior para nós rompermos com fortalezas, onde tem demônios, onde tem entidades dominando, seja num lugar físico, na casa, no trabalho, na empresa. Às vezes aquela pessoa que está com aquele carro que só dá problema, principalmente quando vem para onde? Se a pessoa falar assim, ó, vou lá pro boteco hoje. Ixi, o carro vai até no vapor só. Olha, eu não sei se você sabe, eu já trabalhei em bar. Você quer uma coisa que uma pessoa não fica sem? Pinga. Você vai dizer por quê? Olha, é incrível. Eu lembro quando eu trabalhava em bar, às vezes eu abria o bar, porque chegava o entregador de leite e pão, né? Quem vende pão, leite, essas coisas, o pessoal passa entregando de madrugada, 5h30, quase 6 horas. Às vezes eu abria o bar, ia lá, abria o bar, já tinha alguém do lado para beber. Né? Ia beber quando estava frio, beber conhaque, né? Beber aquelas bebidas mais quentes, que falava que era para esquentar, para aquecer. Tinha aqueles que ia beber mesmo porque bebe, só porque tem um vício. E eu lembro que tinha gente que chegava lá, a hora que eu via de longe, eu sabia. O que está fazendo lá? Eu sei que a pessoa não tem dinheiro, eu sabia. Mas você vê, o diabo é incrível. Às vezes você tem um parente, você fala, não, mas já vi que não tem dinheiro, como é que chega em casa embriagado, como é que bebe? Eu te falo como. Eu abria às vezes o bar, a pessoa encostava, aquela primeira pergunta que é para você animar o dia, né? Você não vende para mim fiado? Né? Não era meu, falava, não. Dava uns minutos, chegava alguém. Um enviado do cão, falava assim, ó, e aí, quer tomar uma? Se quiser, eu pago. Você está entendendo ou não? Eu não vi alguém chegando e falando assim, às vezes, para alguém que estava passando fome. Ó, você está precisando de um pacote de arroz? Você tem leite em casa para os seus filhos? Se você precisar, pega ali na prateleira que eu pago. Minha experiência, eu nunca vi isso. Está entendendo? Mas a quantidade de gente que eu via, não sentava no balcão, encostava no balcão, ficava lá, daqui a pouco aparecia alguém. Quer tomar uma? Eu quero. Pode pegar que eu pago. Você me acompanha em uma aí? Ou então eu já chegava e falava assim, ó, põe uma para ele aí.
pode colocar uma dose para ele. Sem dinheiro. Você está entendendo ou não? Sem dinheiro. Aquela pessoa que às vezes não consegue comprar. Aí tem cristão que tem dúvida, né? Ah, a Bíblia fala que não pode fumar. A Bíblia fala que pode fumar, gente? Hã? Fala que não pode? Fala que pode? Então nenhum nem outro, né? Agora, até o Ministério da Saúde fala que é ruim. Precisa que a Bíblia também fale? Hã? Tem que ter na Bíblia o Ministério da Saúde, o Ministério Mudança de Vida, diga, não fume. Entendeu? A Bíblia não vai dizer, não está escrito. Então, a pessoa vai lá, o cigarro. É só você olhar a foto. Olha a foto lá. Pega a foto, olha lá que está escrito. Quem vende é obrigado a colocar lá a foto de como fica. Imagina se aquilo é bom. Está escrito lá, não sou eu que estou falando, tá? Você pega lá, está atrás do rótulo lá. Quantas vezes que eu vi a pessoa, chega lá, ô fulano, pega aqui, ó. Mas você não vê. Você não vê uma criança, às vezes, passando fome e chegando alguém parando. Tem gente que faz isso, óbvio. Mas a quantidade de pessoas que você vê, aquele cara que já está ali, caindo, chega alguém ainda. Você quer mais uma dose? Você quer mais isso? Pessoal que vive ali, ó, quando você passa ali na Cracolândia. Aquele povo tem dinheiro? Hã? Ah, não roubo. Tem gente que não rouba ali. Tem gente que não rouba, tem gente que tem familiar nessa situação, nessa condição. Mas a pessoa, você passa ali, ela está dopada no horário, você passa ali mais tarde, ela está dopada no outro horário, assim vai. O que é isso? É a palavra de hoje. É território espiritual dominado. Aí o diabo, ele ocupa, ele domina um território espiritual. Para que ele faz isso? Para dizer que é dele? O diabo quer posse? É isso que o diabo quer? Ele quer ter a escritura da tua casa? Vai ter como ficar no nome dele a escritura da tua casa? Ele quer ser o sócio majoritário da empresa que você é dono? É isso que ele quer? Ele quer ter participação lá de ações? Não. Está escrito e está bem claro, definido qual é o propósito do diabo. Roubar, matar e... Se você não ocupa um território pela fé, e aí eu volto na origem desse culto. Se você sabe, está ouvindo esse culto aqui agora, ouviu quarta, ouviu ontem, está ouvindo hoje o dia inteiro, cada um dos pregadores trazendo a palavra, falando, ensinando, reforçando, repetindo. E aí você percebe que algo na tua vida não está como deve estar, que tem um ambiente que é oprimido, tem um ambiente que está amarrado, tem uma área da tua vida que não se desenvolve, não deslancha, não flui, não caminha, e você não faz uso de autoridade para repreender o mal. Daqui a pouco começa o propósito, você começa a perceber um desânimo, uma preguiça, você começa a perceber várias situações acontecendo no teu casamento, na tua vida financeira, você começa a perceber situações ali que não são normais e você não age como deve agir espiritualmente. O que acontece? Esse território é dominado e você que está nele é dominado também. Isso não é só lugar. Se o diabo domina um lugar e você fica naquele lugar, daqui a pouco você está dominado também. Está doente, está oprimido, você não tem força para nada, não consegue se levantar. Às vezes alguém te fala assim, não estou conseguindo levantar da cama, você pode achar exagero, às vezes não. A pessoa já está mal mesmo. Foi atacada por dor, por aquela falta de energia. Está mal, se torna uma má companhia para a família. Como é que uma pessoa se torna uma má companhia? Quando ela está mal com ela. É como se não coubesse ela no corpo dela, sabe? Ela não cabe no corpo dela. Essa pessoa não se relaciona bem, não trabalha bem, não pensa direito. Essa pessoa vai se sabotar. Ela vai fazer aquilo que prejudica a própria saúde. E por quê?
Está dominada. O que eu faço? Pega essa palavra. Saia da indolência. De achar que tem coisa que é normal quando não é. Aprenda e toma posse do ensinamento para a prática. Que é o quê? Eu vou expulsar porque eu tenho autoridade. Não sou eu quem tem autoridade. O Anderson que tem autoridade. Eu tenho autoridade com a ferramenta certa. Se você pegar um mecânico conhecedor e der um motor para ele, falar assim, desmonta e monta, sem ferramenta, ele faz isso? Faz ou não faz? Não. Mas com as ferramentas certas, ele desmonta, conserta e monta. Assim é o nosso caso. A gente, pela palavra, é chamado, é capacitado, aprende a fazer a coisa certa. Em cada situação, em cada área, em cada lugar da nossa vida. Mas não sou eu quem faço sozinho. É igual você dar um motor para o mecânico sem as chaves, as ferramentas, sem até às vezes aquele mini guindaste. Ele não vai carregar um motor, não vai trabalhar com o motor no ombro e desmontar, não. Ele precisa de ferramentas. A palavra de Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo e o uso da palavra sendo declarada, sendo afirmada, essas são as ferramentas certas que nós precisamos para consertar a nossa vida, naquilo que não está indo bem, para repreender, expulsar e não aceitar o retorno do mal, a obediência à palavra, para não abrir brechas, para não dar a legalidade que o diabo tanto precisa para ele poder atuar num lugar. O diabo não passa na frente da tua casa e escolhe ela, eu vou entrar aqui e atuar aqui. Ele vai entrar onde houver legalidade. Onde aquela autoridade que a pessoa tem não está sendo usada, fica aquele vazio. Um lugar vazio continua sendo um lugar. Está vazio, mas continua sendo um lugar, e o diabo gosta. E ele vai agir. Ele não vai aparecer e vai dizer, eu sou o diabo, eu sou Lúcifer, Satanás. Os resultados vão mostrar que é ele quem está dominando. Mas em nome de Jesus, não vão mostrar. Amém, gente? Não vai ter resultado que vai mostrar que o diabo domina. Quem vai dominar o nosso território espiritualmente somos nós. Na casa, no trabalho, na vida, no corpo, na família, nos relacionamentos. E principalmente esse período que a partir de domingo nós entramos, de que não pode ter alguém, ainda que com jeito, ainda que com uma maneira mais articulada, uma maneira que não confronta, que não ofende, que não incomoda, mas igualmente distrai. Como foi o caso dessa pitonisa aqui. Não é à toa o espírito chamado piton, porque igual uma cobra vem e enrola. Quando a pessoa percebe, ela já está ali sendo sufocada, enganada, levada. Primeiro é o que eu falei ontem ainda, são 3 desses. Primeiro é o da distração, o segundo é o do desvio, o terceiro é o da desgraça. Você se distrai com o que não deve, não é momento de distração, é momento de foco. Foco na palavra profética, foco agora na fé que você vai se comprometer em praticar, orando, clamando, buscando, determinando. Mas tem tal coisa, foco na palavra. Mas está acontecendo, estão dizendo, estão vindo para falar, foco na palavra, inclusive na igreja, deixa eu já te falar. O pessoal fala aí que eu sou chato para jejum.
Ai, nossa, ele é chato, fala que não pode nem chupar uma bala. Eu não falo isso. Mas eu falo o seguinte, eu cheguei na igreja numa época que eu era adolescente. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, e não vim com as minhas pernas, vim com a minha mãe, ou seja, vim forçado, obrigado, que é aquela história, ou você vai comigo, ou você vai comigo. Eu escolhi a segunda opção, que já era assim por inteligência, para não sofrer perdas, privações. Tá bom, eu vou com a senhora. Na verdade não era ela que fazia isso, era meu pai que condicionava. Você só vai na igreja se nós somos em 3 filhos, né? 2 homens e uma menina, uma moça. Então tinha que ir um filho junto com a minha mãe, acabava sendo eu que era mais velho. Então vai ou vai, acabou, eu ia. No começo, não queria saber de Deus. Mas graças a essas situações, minha mãe firmou, vamos comigo. Vamos. O que acontece? Quando eu cheguei na igreja, eu lembro nessa época, eu não gostava, mas quando começou a ter, assim, já que eu estou aqui, eu vou participar do que tem. Tinha jejuns na igreja, os jejuns que tinha, na verdade, na igreja, nesta igreja, era assim, vamos fazer um jejum hoje, sexta-feira, inclusive, um dia que tinha trabalho forte, vamos fazer um jejum, entra agora, entrega amanhã, às 7:30 p.m, 24 horas, está entendendo? Como? A zero, nada, sem comer, sem beber, sem nada, está entendendo? Há outro tipo de jejum que tinha, 72 horas, a quê? Zero, nada, não comer nada. Aí outro tipo de jejum que tinha, 1 semana, 7 dias, a pão e água. Não é pão francês não, viu gente? Já viu aquele pão asmo? Quem sabe o que é pão asmo aqui? Aquele pão que parece uma folha. Era assim, tinha aquele pãozinho que hoje você, no mercado parece aquele Rap 10, não tem um negócio chamado Rap 10? Era 1 semana pão e água. 1 semana pão e água, não tinha mais nada. Não era pão com manteiga, pão com, misto quente, não, era pão e água. Outro jejum, 21 dias, só legumes, verduras, frutas, nada, sem açúcar, sem nada, que para mim é o pior jejum que tem, que você fica ali, só aquilo, você começa a sentir falta. Jejuns assim que é no extremo, e assim, quando estava em jejum, está em jejum assim, dentro daquele recinto que era igreja, você entrava ali dentro, é oração, é clamor, entendeu? É propósito mesmo. E eu lembro da quantidade de pessoas que às vezes, nessas 24 horas definiam coisas, essas 72 horas, quantos testemunhos, aquela semana que tinha semana de pão e água, a semana do Daniel, ou os 21 dias de Daniel. Aí eu vejo hoje o jejum ser de 7 horas. Domingo, que dá para a pessoa estar aqui. Por que domingo? Quer dizer, dá para a pessoa estar o período inteiro no jejum, dentro da igreja. Dá para ela ficar lendo a Bíblia, orando, clamando, buscando. Não se perder, não se distrair com nada. Aí eu vejo gente que faz 7 horas de jejum, à base de bala, de morango, com recheio de chocolate, toma água assim a cada 15 minutos, E assim, o período que fica no jejum, não fica no jejum, fica conversando, fica tratando de outras coisas. Aí você vai falar assim, mas você vai ser ruim com a pessoa. Eu cobrar que ela tenha uma reverência, que realmente aquilo seja para ela sacrifício, é ser ruim, gente? Fala a verdade. A pessoa faz o jejum do jeito que ela quer, ela pode fazer do jeito que ela quer, mas se não tiver custo, se não tiver sacrifício, ela apenas está se distraindo, ela está se enganando, não tem sacrifício, é igual Davi. Chegou a Araúna, pode fazer, pega tudo que você quer, pega a terra, pega o gado, pega a lenha, pega tudo, até o fogo eu te forneço.
Samuel 24, 24. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Você vai entrar no jejum? Entra mesmo. Separa um tempo. A primeira coisa do jejum não é ficar sem comer. Porque jejum tem para exame, jejum tem para ficar musculoso, trincado. Quando você vai fazer um jejum para Deus, o primeiro significado dessa ação tem que ser separação. Então, eu vou me separar. Aproveita o ambiente, a igreja. Vem para dentro. A igreja que é um complexo. É um complexo aqui, você sabe. Tem nave 1, nave 2, tem o setor infantil, tem o estacionamento principal, tem o estacionamento secundário, tem cozinha, refeitório, tem lanchonete, tem ali a recepção, tem um monte de coisa. Quando você vai fazer um jejum, qual que você acha que é o ambiente que você tem que ficar? Aonde está acontecendo o principal. O que é o principal na hora do jejum? A oração. Aí você está no ambiente, você não faz isso? Não é a mim que você tem que convencer. Está entendendo? Você vem no período do jejum, e aquele momento que você pode ficar só com Deus, falando com Deus, e ouvi-lo, buscar profundidade na palavra. Você vai dedicar a conversar com alguém, um assunto secular? Tem gente que vem para buscar uma orientação, para pedir conselho, pedir direção espiritual, mas tem gente que sabe, que senta com alguém para falar daquilo que não é pão espiritual, quer dizer, aquilo que não alimenta o espírito. E nós ouvimos que quem vai arrebentar esse ano, quem vai arrebentar nesse propósito, quem vai ser a árvore frutífera, aquele que vai ter bênção repousando, descansando, acumulada, é aquele que for pelo Espírito. Não basta, eu já te adianto isso, já falei isso até no dia 1º de janeiro. Não basta você estar na igreja, que é o Ministério Mudança de Vida, e ter a palavra profética das bênçãos de José. Você vai ter que ter um ano, mais do que nunca, espiritual na sua vida. Está entendendo? Atitude espiritual. E a atitude espiritual fala de renúncia, fala de sacrifício, fala de comprometimento e fala de muita força. E aí vem a autoridade. É 2 dias, daqui amanhã é sábado, depois domingo a gente começa. Tem gente que infelizmente já foi roubada. Se distraiu, se desviou e está longe daqui. Está perdida, está desorientada. Por quê? Porque aceitou. Deixou alguém vir e falar, enrolar, igual uma piton, enrolou para depois sufocar. Depois tirar o ar, tirar aquele resto de força que a pessoa teria. Você não precisa viver isso. Você tem que declarar, você tem que decidir, você tem que definir que esse é o melhor ano da sua vida. Não é que ele vai ser, o ano já é 2021. Então começa aqui dentro. Eu já faço isso porque isso eu posso fazer hoje. Eu oro, eu repreendo, eu não aceito, eu declaro, eu busco. Eu estou entendendo com a palavra que tem lugares que estão dominados, não vão ser mais. Eu vou dominar. Eu vou usar da autoridade do nome de Jesus. A fé que eu tenho para clamar, para orar, para repreender, para fazer acontecer pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito. Amém. Coloque-se em pé, por gentileza.
Eu quero que você agora coloque a mão na sua cabeça e o que está na sua mente, que agora, já nesse momento, não pode ser aceito, mas tem que ser combatido, porque esse é um território que o diabo quer dominar. Não adianta você ouvir a palavra e pensar, quando eu chegar na minha casa, não, tem coisa que está aí na tua mente, precisa sair, precisa cair por terra agora mesmo. Pensamentos destruidores, aquilo que traz você para uma condição incrédula, intimidada, de quem aceita, de quem se rende fácil. Não, não é bem assim. Não, é muito difícil, eu não vou conseguir. Não, não é assim desse jeito, é desse jeito. Eu gastei mais tempo hoje falando de exemplos para mostrar para você que gente que talvez você já cruzou, sentou do teu lado, que você já talvez comprou um produto, gente já viveu isso como você pode estar vivendo, e gente nesse tempo, com essa fé, com essa atitude de fé, teve resultado transformado, mudado na vida, na casa, no negócio, na saúde, porque não aceitou mais, isso aqui vai continuar do jeito que está, deixa assim mesmo, é do jeito que é, não. Até então foi assim, mas vai ficar como tem que ficar, vai ficar bem. Se Deus me deu esse lugar, esse território é meu. E aí eu volto para o metrô, você pode entrar no metrô, pode estar ali, lugar mais oprimido, mas onde você estiver, você tem que estar bem. Aquele espírito não pode. Ele não pode vir e afetar você. Eu lembro de uma vez, um domingo à noite, que eu fui na Barra Funda. Quem conhece aqui sabe. Teve um jogo de futebol e estava tendo uma briga de torcida organizada bem dentro do vagão que eu estava. Dentro do metrô. Eu ali entrei, normal, começou aquele tumulto e aquela gritaria e um monte de coisas acontecendo e eu ali clamando o sangue de Jesus. Senhor, eu não aceito na minha vida. Eu não vou fugir, eu não vou sair, eu não estou fazendo nada de errado. Gente do meu lado ali foi afetada. Gente perto. O vagão ficou detonado, mas do jeito que eu entrei, eu saí. Ah, mas ali a gente... Não importa. Quando uma pessoa está no pecado, ela não tem autoridade, mas quando ela não está, não, Senhor. O sangue de Jesus tem poder, me cobre com o teu sangue. Eu não aceito esse mal aí, esses endemoniados aí, aqui na minha vida, não. Eu não sabia, Senhor, eu não vim, eu não tentei o Senhor, que é diferente. Você sabe que está tendo uma briga generalizada no lugar, você vai para lá, você está tentando a Deus. Mas você entra ali sem saber, a hora que você descobre, Senhor, eu tenho um propósito aqui. E mais do que um propósito, eu tenho um Deus. Me guarda, me protege. E se tem um mal dominando aí, aqui ele não vai entrar. Na minha casa ele não vai entrar, na minha tenda ele não vai entrar. A minha vida ele não vai afetar. O anjo da morte pode estar passando aí na frente da minha casa, mas no meu umbral tem sangue do Cordeiro, que o Senhor mandou, o Senhor determinou e eu obedeci. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Então vereis outra vez a diferença. Você está achando que isso é só para dízimo e oferta? Não, isso é marca. E se você carrega essa marca, faça uso dela.
Exija. Que é o significado da palavra pedir lá em Mateus 7. Exigir. O que exige, recebe. Então exija. O que é que não pode mais continuar na sua mente, no seu corpo, na sua saúde, na sua casa, no seu casamento, no seu negócio, no seu trabalho? Ah, mas eu sou um funcionário lá. Coloca na tua cabeça que você tem autoridade para mudar o resultado de uma empresa mundial. Porque isso a fé pode fazer. Se você está lá, Deus pode mandar a venda, o cliente, o negócio, Deus pode mudar aquela realidade por causa de você. Mas para isso você tem que crer. Crer nesse Deus e crer que você tem esse poder. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu consagro o teu povo agora para a libertação. Eu consagro, Senhor, o teu povo para a libertação. E eu peço agora em nome de Jesus Cristo, que onde houver aqui um espírito, que já veio para tomar mentes, para alugar mentes, para desviar, com distração, com palavras elogiosas, com sentimentos que enganam, com frases que parecem intelectuais, com assuntos do interesse dessa pessoa, que vai ao encontro do que ela quer, do que ela faz, do que ela vive, e ela vem se pendendo, se inclinando, se entregando, ela vem se dobrando, e já estava quase se desviando do teu caminho, do propósito dela. Eu ordeno agora em nome de Jesus, que esse demônio, que esse espírito, que vem para dominar mentes, para enfraquecer, para convencer, para destruir, eu te repreendo agora, demônio. E seja qual for o estágio, o grau que você já atua, se atua na boca, com palavras, com reclamação, com rebeldia, com rebelião, se atua no corpo, se está aí com essa prática, com essa doença, essa enfermidade, você que está lá na casa dessa pessoa, no trabalho dela, no negócio dela, no relacionamento, no casamento dela, na família, eu te ordeno agora em nome de Jesus, que toda dor, enfermidade, opressão, esse espírito de mentira, de traição, de adultério, de lascívia, esse demônio da promiscuidade, da prostituição, esse espírito da miséria, cuja primeira reação é a aceitação, é o comodismo, é assim mesmo, está ruim para todo mundo, já é um pensamento estabelecido. Em nome do Senhor Jesus Cristo agora, eu declaro, Senhor, queima agora, onde tiver um mal, onde tiver um domínio, que já pode ser sentido aqui, essa pessoa que começa agora a ter um sono que ela não tem controle, começa a passar mal, começa a sentir esse calor, esses arrepios, essa sensação de dor, de peso sobre os ombros, que não é para ela continuar aqui, essa sensação de peso, eu repreendo agora esse mal, e eu ordeno em nome de Jesus, que onde esse demônio, ele encontrou legalidade, onde ele encontrou autoridade para atuar nesse corpo, para manter essa pessoa aí nesse vício, nessa desgraça, que oprime ela, que enfraquece ela, que rouba, que tira a autoridade dela, que está arruinando com a casa, a família dela, já vem de gerações, é a mesma fraqueza, o mesmo erro, é a mesma entrega, eu
eu rejeito agora, eu repreendo esse demônio, esse pensamento fixo, que deixa essa pessoa prostrada, caída. Eu te repreendo agora, espírito, entidade, e eu te ordeno em nome de Jesus, que onde você estiver atuando, onde você estiver escondido, amarrando, oprimindo, adoentando, onde você estiver causando perda, ruína, dor, miséria, eu te ordeno, pega tudo aquilo que é seu agora, em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal agora, Senhor, da cabeça, da mente, do corpo. Esse demônio que não atua aqui, mas entrou naquele lugar, naquela casa, naquele trabalho por causa dessa pessoa. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Pela tua misericórdia, meu Pai, pela tua palavra, eu declaro libertação. Liberta agora, Senhor. Liberta desse domínio. Liberta agora, Senhor, dessa situação já estabelecida por essa entidade que atuou nessa pessoa, nos pais dela, nos avós. É geração após geração sendo dominada, vencida. Pessoas se entregando, aceitando e se rendendo a isso. Eu não aceito, mas eu oro para que o Senhor fortaleça cada um. Pede com a tua fé, com a tua força, com as tuas palavras, para ser fortalecido pelo Senhor. Senhor, eu quero ser fortalecido. Eu quero uma força que vem do Espírito Santo. Eu quero uma força que vem do Senhor para mim. Eu ouvi a palavra e eu quero viver o que está escrito aqui, que onde eu pisar com os meus pés, onde eu puser os meus pés, vai ser meu. Que eu vou entrar num lugar de passagem ou permanentemente, que ali é o Espírito que está em mim que vai dominar. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito da justiça, da paz, da alegria plena, o Espírito da prosperidade, não o da miséria, não o Espírito da doença, da divisão, não o Espírito da moleza, da preguiça, do desânimo, da mentira, mas o Espírito Santo, Espírito da verdade, o Espírito de poder, de força, de coragem. Senhor, eu peço agora, fortaleça o teu povo, em nome de Jesus. Fortaleça o teu povo, Senhor, para agora, para hoje, para aquilo que vem pela frente, pelo nosso propósito. Fortaleça, Senhor, cada pessoa. Fortaleça essa mente para que ela não seja envolvida por nada, nem por uma conversa, nem por um elogio, nem por uma pessoa que fala a mesma linguagem da zona de interesse dela, nem pelos confrontos. Fortaleça, Senhor, eu oro agora para que o teu povo, esse povo que tem promessa, esse povo, meu Deus, que tem ouvido a cada dia, que tem declarado e repetido, eu recebo as bênçãos de José, e elas descansam sobre a minha cabeça, elas repousam sobre a minha cabeça, que não seja mera repetição, mas que seja a verdade do Senhor para cada dia desse ano. Não é para em algum momento, determinado momento, não, eu oro para que seja a cada dia, para que seja hoje, para que seja amanhã, para que seja cada dia o cumprimento da palavra. Abençoa, Senhor. Eu peço ao Deus
que sara, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, que cure aqui nessa noite, que sare, que liberte, que fortaleça, que levante aqueles que estavam caídos, prostrados, entregues, e que essa pessoa saia daqui, meu Deus, com outro espírito. Se ela sai daqui com outro espírito, ela sai daqui livre, ela sai daqui curada, ela sai daqui sarada, liberta, ela sai daqui focada, ela sai daqui pronta para fazer, meu Deus, a diferença, e para viver e receber a diferença do Senhor. Eu creio nisso, e eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um, e eu recebo essa bênção, eu tomo posse dela, e declaro que assim seja na vida de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.